Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por estarmos aqui mais uma quarta doutrinária para aprendermos um pouco mais sobre o nosso Deus por meio da sua santa palavra. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta, por sua vez, foi escrita quando ele estava encarcerado em Roma. Mas vamos lembrar um pouco acerca do estudo da quarta-feira passada. No estudo passado, nós aprendemos sobre as revelações profundas acerca das bênçãos específicas e eternas concedidas por Deus à sua igreja. Bênçãos essas que se revelam no plano de salvação de Deus para as nossas vidas, onde, uma vez, Ele nos escolheu e passamos a fazer parte do cumprimento do seu propósito. E para isso nós temos sim a ajuda do seu Santo Espírito. E antes mesmo de iniciarmos a leitura desta noite, eu convido vocês a orarem junto comigo nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir, Deus, estarmos, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ó Deus, nós te clamamos, Senhor, que esta palavra venha adentrar em nossos corações, tocar as nossas vidas, Deus. Que possamos, Senhor, como igreja Tua, ser edificados e fortalecidos, Deus, sermos alimentados por Tua Palavra, Deus, porque é ela quem nos sustenta, Pai, para enfrentar os dias mais difíceis ou para viver, Senhor, os dias mais felizes, que nós possamos sempre, Deus, estar fundamentado na Tua Palavra. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, esta noite, e assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, hoje, como eu falei anteriormente, nós daremos continuidade à terceira parte desse estudo, com um momento muito especial revelado no trecho desta carta que Paulo escreveu aos Efésios. E vamos fazer a leitura, Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Paulo ora pelos crentes. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. E nesta oração, Paulo, ele expressa de forma muito sincera e direta todo o seu apreço e consideração pelos irmãos desta igreja. Paulo, de forma bem direta, informa os motivos pelos quais ele ora a esta igreja, e apresentados em 3 preposições: por isso, para que e para saberdes. Vejamos agora detalhadamente. O por isso, versículo 15. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. De acordo com o que foi estudado anteriormente
na parte onde o pastor João nos apresentou, dos versículos 13 a 14, o por isso deste início, deste bloco do texto, ele expressa que a oração de Paulo, ela ocorre mediante o propósito e as bênçãos eternas de Deus antes mencionadas. Sabemos que se Paulo direcionava antes ao louvor de Deus por meio da doxologia, agora Paulo ele volta a sua atenção para aqueles a quem ele escreve. Sabemos que nesse momento em que o apóstolo endereça essa carta à igreja em Éfeso, Paulo ele demonstra muita alegria e o amor que sente por esta igreja, por estes irmãos. E tudo indica que mesmo distante, ou seja, mesmo encarcerado ali, Paulo prisioneiro de Cristo, ele recebe boas notícias desta igreja, acerca de sua fé e do seu amor. Isso porque Paulo mesmo, ele afirma ouvir sobre esta prática no meio deles. Ou seja, não se tratava apenas do fruto de um relacionamento íntimo com Deus, o que traria muita alegria a Paulo, mas também da forma que os irmãos eles se relacionavam entre si, testemunhando para a honra e para a glória de nosso Deus. E observando bem, irmãos, Paulo, ele sempre demonstrou que vivenciava o que ele mesmo pregava acerca da oração. Pois ele mesmo afirma no versículo 16 que não cessa de agradecer e orar por seus irmãos. De fato, Paulo, ele orava sem cessar. E em sua oração, Paulo ele apresenta mais um motivo específico pelo qual ele ora. O para quê? Isso no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, ele revela nesse versículo, por meio de sua oração, o desejo de seu coração. Crendo que Deus, ele ouve as orações dos seus e de acordo com a sua vontade, ele tende a atendê-las, Paulo, ele clama ao Senhor. Paulo, ele clama por sabedoria, para que Deus se revele de forma que eles tomem conhecimento não só da grandiosidade de Deus, mas também de quem Deus ele é. E quem Deus, de que forma Deus se revela aqui? O Deus do próprio Senhor Jesus Cristo e o Pai a quem pertence toda a glória. E mais um motivo pelo qual Paulo ele ora, ele é revelado no próximo versículo. Para saberdes, versículos 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos. Paulo, ele é bem direto no que diz respeito ao motivo pelo qual ele clama ao Senhor. Para saberdes. É interessante como a obra de Deus na vida do seu povo ela é completa. Desde o princípio até o fim. E em todo o tempo, só podemos perceber o quanto dependemos dele. E eu digo isso porque até para tomarmos conhecimento de algo acerca do nosso Deus, nós dependemos que ele mesmo nos revele. Que ele mesmo tire a venda dos nossos olhos. Tire a venda dos nossos olhos espirituais. Isso porque antes, quando estávamos mortos e completo e cegos em nossos pecados e delitos, não poderíamos enxergar e muito menos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Porém, aqueles que o recebem são vivificados. Têm os olhos do seu coração
iluminados e estão capacitados a ver. E a palavra do Senhor, ela nos afirma quando diz que bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Mateus 13, 16a. E nos versículos 18 e 19 ainda, Paulo ele clama a Deus para saberdes o quê? Qual a esperança do seu chamamento, como falamos anteriormente. Este chamamento ele refere-se ao chamado de Deus aos homens. E de uma forma mais ampla e geral, chamou a humanidade para si não só nos tempos passados, mas continua chamando nos dias de hoje. Qual a riqueza da glória da sua herança? Nesta oração, Paulo ele cita esta riqueza. E ele se refere à herança e o meio pelo qual ela é percebida, em meio à comunhão dos irmãos, em meio à igreja. Ou seja, é na igreja do Senhor que a herança de Deus ela é encontrada e oferecida a cada um de nós, que fazemos parte dela. E qual a suprema grandeza do poder de Deus? Paulo, ele pede para que Deus revele a sua grandeza e poder. E mais uma vez enfatizando que Deus, ele oferece aquilo que ele mesmo é e aquilo que ele mesmo possui. Ele é grandioso, ele é poderoso. Mas isso direcionado unicamente para aqueles que creem que ele é a fonte de toda grandeza e poder. E crendo nisso, Paulo ele ora confiantemente. Versículo 20 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Neste versículo, Paulo apresenta de forma concreta não só a demonstração da grandeza e do poder de Deus, mas também o seu propósito. Em Jesus foi cumprido um propósito. E em nós também há o propósito. E que propósito é este? Isso nós já vimos nos estudos anteriores, mas vamos repetir mais uma vez. Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que transmite o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Este é o propósito de Deus, dado a Jesus e também dado à sua igreja. Apresentado qual o propósito nos foi dado, e antes disso, cumprido em Jesus, ele nos apresenta os resultados deste cumprimento, os resultados deste propósito. O primeiro deles, versículos 20 até o 22a, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, irmãos, pelo sacrifício de Jesus, após ele deixar a sua glória, se fazer homem, morrer por nossos pecados, vencer a morte e em tudo cumprir o propósito do Pai. O seu nome está, como sempre esteve na realidade, acima de todo e qualquer nome que tenha surgido, tanto no passado quanto nos tempos vindouros. E isso inclui também o nosso presente e o nosso futuro. O segundo resultado, versículos 22b e 23. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E que grande bênção nos foi concedida por meio de Cristo Jesus. O próprio Jesus nos foi entregue
mas também se deu por nós. Deus o deu a nós para que ele seja não só cabeça no corpo ao qual fazemos parte, mas para ele ser Senhor em nossas vidas. E essa relação, ela vai muito mais além do que fazer parte de algo, mas sim de estarmos ligados e unidos a ele. E como igreja, nós somos sim cheios e plenos de sua presença. E para finalizarmos o estudo desta noite, algumas aplicações para, de fato, nós colocarmos em prática nas nossas vidas. A primeira delas, se clamarmos a Deus, o Espírito Santo nos concederá espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Se clamarmos, igreja, se orarmos, Ele nos dará esta sabedoria, Ele nos dará esse conhecimento. E quando eu leio essa aplicação, eu me recordo de um versículo que existe, onde Jesus ele nos incita a orar, onde Jesus ele nos incita a clamarmos a Ele, que fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E esta é a verdade revelada. Se clamarmos, se pedirmos por sabedoria, o Senhor nos dará. O Senhor nos dará o pleno conhecimento dele. A segunda aplicação, através da palavra de Deus, o seu propósito nos é revelado. Através da palavra dele, nós temos uma ligação direta com a sua vontade para as nossas vidas. E nisto nós encontramos o propósito que Deus tem para cada um de nós. A terceira aplicação é que, através da palavra de Deus, o seu propósito nos é revelado. Desculpe, repetir o segundo ponto. Mas a terceira aplicação é que Jesus, ele vem cumprindo cabalmente esse propósito. Claro, nós reconhecemos que Cristo, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele nos salvou, ele cumpriu ali o plano de salvação para as nossas vidas. Mas Jesus, ele vem cumprindo. A sua revelação é progressiva. E nós, enquanto sua igreja, estamos aqui aguardando o cumprimento das suas promessas, a sua volta. Então, Jesus, ele cumpriu e vem cumprindo cabalmente este propósito. E por último, por meio do Evangelho, fomos chamados, enquanto igreja, a também cumprir este propósito. E este propósito, dado ao próprio Jesus, ao próprio Filho de Deus, também nos é concedido a partir do momento que servimos a Ele e temos sim que cumprir este propósito. E essas são as aplicações que nós podemos tirar como aprendizado neste pequeno bloco de texto, nesta oração onde Paulo ele remete ali aos irmãos da igreja de Efésios, e que nós possamos, de fato, entender a palavra do Senhor, guardar em nosso coração e praticá-la. E fazê-la assim como Paulo fez, clamar a Deus por esta revelação. E nesse momento eu quero orar mais uma vez. Junto comigo, feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela tua vontade e o teu propósito revelado por meio dela. Ó Deus, nós dependemos tanto de ti, Senhor.
E nós te agradecemos, Pai, quando nós tomamos o conhecimento de que o Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. Plano esse que já foi iniciado, Deus, para cada um de nós, antes mesmo de viermos a existir. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos incluiu nas tuas promessas, nos teus planos, porque o Senhor incluiu as nossas vidas nos teus propósitos, Pai. Ó Deus amado, e eu te peço nesse momento, Senhor, que a tua igreja venha a despertar, Senhor, nessa busca. Venha a clamar, Deus, por sabedoria, por revelação de ti, por conhecimento do Deus grandioso que nós servimos e que tanto nos ama. Ó Pai, pelo sacrifício de Jesus, por todo o cumprimento, Senhor, que Ele vem efetivando em nossas vidas. Nós podemos ver, Senhor, em todo o tempo, Pai. E tudo isso é fruto da Tua graça e do Teu amor, porque reconhecemos, Pai, que nada merecemos. Eu te agradeço, Senhor, e que de fato o Teu Santo Espírito que habita em nós possa, Pai querido, nos conduzir nesta busca. Eu te agradeço de todo o meu coração e te peço, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu te oro. Amém. Amém, irmãos. E que o meu desejo, assim como foi o desejo e o clamor do apóstolo Paulo, é o mesmo que eu tenho para as nossas vidas. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E que o propósito dele seja cumprido através das suas vidas. Que Deus nos abençoe.